Bom dia, muito bom dia! Quinta-feira, dia de Maio Social aqui no Instagram da Rádio Mais. Normalmente nós separamos esse horário aqui para falar sobre projetos, ONGs, né, pessoas que fazem o bem. Nós já também disponibilizamos esse espaço aqui para as pessoas que querem ajudar de alguma forma, querem passar dicas. Mas hoje vai ser um pouquinho diferente, porque hoje nós vamos conversar com a Carol Monteguti. E ela tem uma filhinha que está precisando de doação de medula óssea. E nós vamos conhecer hoje aqui, no Mais Social, essa história dela aqui na Rádio Mais, dessa luta que ela está passando com a filhinha dela, né? Eu conheci a história dela através de um release, uma pauta ali, que me mandaram, falando assim, ó, a doação de medula óssea diminuiu 30% com a pandemia da Covid-19. E tem muita gente precisando, né, dessa doação. Por isso nós vamos conversar hoje com a Carol. Ela já entrou aqui, eu vou aproveitar para fazer isso também, para chamar algumas pessoas para assistirem essa live hoje aqui na Rádio Mais. Já estou aqui chamando várias pessoas. Prontinho, já mandei meu convite para a Carol e hoje nós vamos conhecer essa história aqui. Olá, bom dia, Carol. Bom dia. Bem-vinda aqui ao Mais Social, essa live aqui da Rádio Mais. Obrigada. E eu conheci a sua história através de uma assessora aqui da Rádio Mais, né, que me mandou um texto falando sobre a doação de medula óssea. E eu li todo esse texto e conheci a sua história, né? A história, a trajetória que você está passando agora com a Isa. Né? Eu gostaria que você explicasse pra gente um pouquinho mais sobre você, sobre a Isa e toda essa sua trajetória para que a gente possa conhecer, porque nesse release falava assim, doação de medula óssea, né? Que diminuiu durante a pandemia e muitas pessoas estão precisando, inclusive vocês. Né? Conta pra gente então essa trajetória aqui. Então, em julho do ano passado, a gente descobriu que a Isa tinha essa doença que chama linfohistiocytose hemofagocítica. É uma doença bem rara. A gente ficou algum tempo ela ficou tendo febre, ela era uma criança bem ativa, ela ficou bem prostrada, bem doente mesmo, e a gente não conseguia encontrar um diagnóstico. E a gente foi em vários médicos, e quando ela precisou internar na UTI, acabou que ela internou num hospital oncológico, mas foi uma coincidência, né? E que tinha especialista de hematologia e oncologia. E eles suspeitaram dessa doença e fizeram uma biópsia de medula, e a gente teve esse diagnóstico. Isso foi em julho do ano passado. Ela começou a fazer o tratamento, ela estava indo bem. Em setembro, ela teve uma recidiva que foi bem intensa, ela ficou quase um mês na UTI novamente, e aí a gente teve a indicação de fazer o transplante. A gente não tinha ideia, né, de como que era todo esse processo, como que funcionava, e aí eles nos explicaram, né, que tem um banco de doador nacional, e que as pessoas se voluntariam e fica lá o cadastro, e os pacientes que precisam vão buscar nesses doadores. Hoje em dia tem mais de 5 mil pessoas, 5 milhões de pessoas cadastradas. E mesmo tendo muita gente cadastrada, é muito difícil de encontrar um doador, porque a chance é muito baixa, é 1 em 100 mil, né? Eles avaliam uma parte que chama HLA, e é uma parte muito específica, não precisa ser o mesmo tipo sanguíneo, mas esse HLA é bem específico, então achar alguém 100% igual a você no HLA é muito difícil. Então, a gente buscou no ano passado, por 6 meses, enquanto ela fazia quimioterapia, encontrar um doador, a gente não encontrou, e a doença dela era uma doença rara, grave, foi bastante discutida e foi optado por fazer um transplante com um doador 50%, que foi meu esposo, né, o pai dela. E num primeiro momento, o transplante deu certo, a medula pegou, ela estava se recuperando, mas em outubro desse ano a doença voltou. E quando a doença voltou, a gente teve novamente, né, começar o tratamento de novo, a quimioterapia, e agora ela precisa encontrar um doador 100%
para fazer um novo transplante. Aí a gente voltou para o Redome, a gente está procurando, e uma coisa que o Redome é o banco brasileiro, ele é o terceiro maior banco do mundo em número de cadastros. E a gente busca aqui e busca fora também, né? Nos outros bancos mundiais. E a gente ainda não encontrou esse doador 100%. Né? Então, a gente tem feito uma campanha na internet, né, pelo WhatsApp, manda para todos os contatos, e os meus contatos mandam para os seus contatos, né, incentivando as pessoas a se cadastrarem. E uma alteração que teve nesse ano foi que o número de cadastros diminuiu com a pandemia, né, já no ano passado já havia diminuído, mas esse ano teve uma portaria do Ministério da Saúde que diminuiu o número de cadastros, que cada lugar tem uma cota, né? Tem um limite de cadastros, infelizmente. E também alterou a idade. Antes era de 18 a 55 anos aqui no Brasil, e agora é de 18 a 35 anos para novos cadastros. Então, muita gente que gostaria de se cadastrar agora e já passou dos 35 não pode mais fazer o cadastro, né? Até foi quem já está cadastrado... da Fernanda, do Ágia Consciente, que disse que leu que seria possível ser doador de medula óssea até os 38 anos. Então, seria para fazer o cadastro, então, não para ser o doador. Então, na verdade, assim, para novos cadastros, a idade tem um limite, de 18 a 35 anos. Quem já era cadastrado permanece como doador, possível doador, até os 60 anos. Eu, por exemplo, eu tenho 37 anos e eu me cadastrei em 2004, né? No meu primeiro ano de faculdade, teve uma campanha e, felizmente, eu me cadastrei. E eu tô lá no banco. Eles vão me chamar, eu vou fazer os exames, tudo, e eu ainda posso doar mesmo tendo 37 anos, porque eu posso ser elegível para doar até os 60 anos. Quem já está no banco, né? E essa mudança, então, fez uma queda bem expressiva também no número de cadastros ali, de pessoas que poderiam ser também os possíveis doadores ali para a Isa. Sim. Hoje em dia, né, 40, 50 anos, as pessoas são jovens, né? Infelizmente, eles diminuíram a idade, mas eles mantiveram quem já estava cadastrado pode ser doador até os 60 anos. Então, é importante essa conscientização, né, da população antes dessa idade. Né? A Angelita comentou aqui, como sou doadora há 21 anos, queria poder doar, né, para quem precisa, mas então, até mesmo, né, para doar para quem precisa ter essa compatibilidade, é isso, né? A pessoa, normalmente eu recebo pelo Instagram, eu recebo muitas mensagens assim, eu já sou cadastrada há muitos anos, eu nunca fui chamada, né? É bem importante que as pessoas saibam que elas precisam deixar o cadastro atualizado. Às vezes muda o telefone ou o endereço, né? Até o e-mail, algumas pessoas mudam ao longo do tempo e elas precisam entrar no site do Redome e atualizar o cadastro. Quando você atualiza o cadastro, você recebe por e-mail um número de doador dizendo que está tudo certo com o teu cadastro, né? Eu mesma, eu tinha um cadastro lá de 2004 e quando eu só fui atualizar, né, quando eu comecei, né, a ver o que estava acontecendo com a Isa, soube do transplante, fui me informar melhor, porque realmente a gente não ouve falar muito, né? Eu doei sangue algumas vezes depois dessa época e assim, ia no banco de sangue, fazia entrevista para doar sangue e ninguém falava, você já é doador de medula óssea? Você já está cadastrado? Ninguém me perguntou de novo, sabe? Você atualizou o seu cadastro? É importante as pessoas saberem que elas precisam atualizar, porque infelizmente tem algumas pessoas que não conseguem ser encontradas, né? Os meus dados ainda eram o endereço dos meus pais, né? Felizmente eles moravam na mesma casa, era o mesmo telefone, se alguém me procurasse ia me encontrar, né, de alguma forma, mas isso também é uma questão que às vezes dificulta, né, já é difícil encontrar o doador, e hoje em dia as pessoas mudam muito o celular também, né, então é importante manter os dados atualizados. E nesse caso, então, que nem
você comentou da doação de sangue, né? Eu mesma já fui doar sangue algumas vezes ali no MPAR. Eu vejo algumas propagandas ali, né? Na Uhum. parede deles, seja doador de medula. Mas raramente eu vi alguma pessoa, algum funcionário ali indicando o que seria isso, né? Pouca informação, né, da medula óssea, que parte que é onde ela fica, por que isso dói, não dói. Você pode explicar um pouquinho pra gente sobre esse processo? Então, quando você se cadastra, né, você precisa coletar uma amostra de sangue, né, e o teu sangue é analisado o HLA e ele fica lá disponível para ser pesquisado se ele é compatível com alguém. Quando você é compatível, existe toda uma bateria de exames, confirmar a compatibilidade e fazer uma avaliação de saúde. Então, a pessoa vai passar por um hospital, vai ver se está tudo ok com a saúde dela, e se ela puder doar, existem dois meios de doar. Um é uma punção direto na medula óssea, no osso que fica aqui na pelve, na bacia. Né? Essa punção, ela é feita com anestesia, né? A pessoa vai precisar internar por um dia, né? Vai fazer a punção, vai ser anestesiada, ela não vai sentir dor nenhuma durante o procedimento, e após o procedimento pode ser que ela tenha uma dor leve, né? Quando meu esposo fez, ele fez essa doação por punção, né? E ele se recuperou plenamente. Ele doou num dia à noite, a medula foi preparada e foi infundida no dia seguinte. Ele acompanhou a infusão da medula. Né, que o transplante em si, ele é como se fosse uma transfusão de sangue, sabe? Uhum. A medula tirada é igual uma bolsa de sangue, assim, sabe? Então, pode ser por punção ou pode ser por uma doação como se fosse o sangue, se você fosse doar um sangue. Aí, quando a doação é por aférese, que é como se fosse doar o sangue, 5 dias antes, o paciente usa uma medicação que aumenta as células que são que trabalham lá na medula. Então, ele faz uma pré-medicação e aí ele doa a medula tirando do sangue periférico. Então, uma parte do sangue ele doa, o sangue vai para uma máquina, filtra aquelas células que tem que filtrar e devolve o resto para a pessoa. Então, assim, são 2 jeitos de doar. Como que é decidido qual que vai ser o jeito? Na verdade, quem decide é a equipe médica, de acordo com o que é melhor para o paciente, né? Para a criança, muitas vezes a doação direto do osso é melhor. Então, foi o que foi escolhido na época do primeiro transplante, né, para a Isa. Mas, assim, os 2 jeitos, assim, claro, é um incômodo, né, a pessoa vai ter que internar, mas, assim, é um internamento rápido, né, e a medula que foi tirada, ela se recupera plenamente em 15 dias, tá tudo certo, né, a pessoa não vai ter nenhum mal-estar, né, vai ser uma coisa passageira, né. Diante do transplante, assim, né, para o paciente que recebe, esse incômodo é uma coisa muito pequena se a gente for comparar, né, com a possibilidade realmente de salvar uma vida. Uhum. Né? Até mesmo falando desse outro lado, né? Você vive os 2 lados, né? Tanto o lado de estar ali buscando um doador, né? De estar fazendo essa campanha para doação de medula óssea, mas você vive esse lado com a sua menina, né? Com a sua filha querida Isa. Como é que foi para ela esse processo de doação, né? Ela não conseguiu agora, está esperando um próximo. Como é que é essa rotina da Isa? Então, assim, agora a rotina dela, assim, a gente já tinha passado, porque o transplante em si, ele é um procedimento bem complexo, né? Ele, apesar da pessoa receber ali as células e o transplante está feito, existe uma frase que fala que o transplante não acaba quando ele termina, porque é um processo muito longo. Então, assim, ela ficou por um bom tempo tomando muitas medicações, fazendo acompanhamento toda semana, e depois dos 6 meses do transplante, isso tinha diminuído um pouco. Coincidiu que aí ela teve uma febre de novo e voltou a acompanhar com mais frequência. Então, hoje a gente tem uma rotina bem puxada. A gente já foi em consulta ontem,
né, trocar o curativo, ela tem um catéter, ela precisa trocar o curativo toda semana, precisa fazer quimioterapia, precisa coletar exames, ela toma várias medicações, várias vezes ao dia, então é uma rotina bem puxada, assim, sabe? Apesar de tudo, ela é uma menina bem alegre, ela sempre tá brincando, ela sempre tá pintando, dentro do que ela pode fazer, né? Porque a gente tem uma restrição bem grande, assim, de não poder sair, de não poder ter contato com outras pessoas. Então, a gente vai no hospital, o lugar que a gente sai é ir no hospital, né? Então, assim, ela não pode ir para a escola por conta da imunidade, né? Então, ela tem várias restrições, né? E é uma rotina, eu considero bem puxada, assim, né? Às vezes eu fico pensando, se fosse eu, não ia conseguir tomar, às vezes são 15 remédios de manhã, 6 à tarde, mais 10 à noite, né? Eu venho, eu preparo, assim, eu uso um prato, assim, para pôr todos, assim, e ela vai tomando todos em sequência, às vezes, assim, fico pensando, meu Deus, acho que eu não ia aguentar tomar tudo isso, e ela sabe o nome, ela fala, esse é ruim, esse até que é bom, sabe? E eu acho que ela leva, assim, as crianças, elas têm uma forma diferente de encarar as coisas, né? Eu aprendo muito com ela, assim, acho que eles veem aquilo, assim, e tá no hospital também, acho que o pessoal do hospital ajuda bastante, assim, de uma forma que aquilo não é um sofrimento, sabe? Até quando ela ficou internada para o transplante em si, tem uma parte que você não pode, você fica totalmente isolado, você não pode nem sair do quarto, né? Eu fiquei com ela mais de 20 dias, né? Sem ver a luz do sol, literalmente, né? Sem dar tem um jardinzinho no hospital que a gente fica, e às vezes eles, antes do procedimento, eles deixavam a gente ir um pouquinho no jardim, quando não tinha ninguém, né? E depois do transplante a gente ficou mais de 20 dias sem poder sair, né? E ela levou isso tudo muito bem, assim, sabe? Brincou quando estava disposta, sabe? As crianças, elas são realmente especiais. Acho que eu aprendo muito com ela, né? E aprendo não desistir, né? Sempre tentar ser positiva, confiar em Deus, né? Que Ele tem os planos. E a gente tem buscado fazer a nossa parte, né? Que é fazer o tratamento, incentivar as pessoas, né? Quando uma pessoa se cadastra para ser doador de medula óssea, muita gente me pergunta, eu posso fazer o cadastro pela ISA? Na verdade, o cadastro é para todo mundo que está esperando, né? A gente tem que estar disponível para ajudar qualquer pessoa que está esperando, né? E hoje tem mais de 850 pessoas esperando um doador, né? Entre crianças, adultos, né? E a gente se disponibilizar a ajudar uma pessoa é uma coisa muito grande, né? A gente não tem, assim, eu particularmente não tinha ideia, né? De como era todo esse processo, né? E quando uma pessoa fala assim, eu encontrei um doador, é a melhor notícia da vida, né? Ter um doador, ou poder ser um doador, né? Eu espero um dia ser compatível com alguém e estar na idade possível para doar, né? Se eu tiver que viajar, se eu tiver que fazer qualquer coisa, eu vou fazer, porque eu sei o que isso pode representar para uma família, né? Você sabe todo esse outro lado, né? Eu pedi para você contar, eu sei que é difícil, né? Emociona a gente, mas é por causa disso. É por toda essa sua jornada, toda essa batalha que a Isa está passando, ser compartilhada para que as pessoas elas se encham de coragem para ir fazer esse cadastro, para mudar a vida de alguém, que muitas pessoas têm medo dessa doação, né? A Fernanda até comentou aqui, minha amiga disse que doou ano passado, em junho disse que foi bem tranquilo. Então trazer essa mentalidade aqui, desmistificar aqui alguns mitos, porque não é, né, isso que algumas pessoas falam, é dolorido, você não vai conseguir. Não, você vai conseguir sim, é um processo tranquilo, né? A Cibeisa comentou aqui, a verdade, o incômodo para o doador é insignificante, né? Comparado à dor da pessoa que está realmente precisando desse transplante. Por isso eu te convidei hoje aqui para contar a sua história e a história da Isa também. E a Cibeisa também comentou aqui, né? Carol, você não é deste mundo, uma mãe com tanta força e dedicação. E a Isa vai vencer essa doença porque Deus é pai. E eu, assim que comecei, né, eu recebi a sua história, né, eu fiquei já torcendo pela Isa, né, querendo trazer essa história aqui para falar
de medula óssea hoje, porque as doações elas caíram, né? Os cadastros caíram, né? Para poder fazer essa doação. Então, é um apelo hoje que a gente faz aqui no Mais Social, um apelo para vocês fazerem um cadastro, né? Se cadastrar, quem pode, quem não tem, né? Eu acredito que deva ter alguns pré-requisitos ali, algumas coisas. Então, tem algumas doenças, assim, que, por exemplo, se a pessoa já teve algum tipo de câncer, tem alguma doença autoimune, ela não pode fazer o cadastro, mas a maioria das pessoas, né, se tiver 18 a 35 anos e tiver em bom estado de saúde, ela vai poder se cadastrar, né? Tem até algumas doenças autoimunes, por exemplo, da tireoide, que são doenças mais simples, que permitem o cadastro, né? Diabetes, antigamente era uma questão que as pessoas perguntavam bastante, que tem algumas pessoas, por exemplo, que têm diabetes, o diabetes tipo 1, que é o diabetes de jovem, não pode se cadastrar, mas a maioria das pessoas, né, dos jovens, eles têm a possibilidade de se cadastrar, né? Recentemente eu tive contato com uma mãe que infelizmente perdeu seu filho e ela criou um instituto que incentiva as pessoas a se cadastrarem como doadores de medula óssea. Eles têm um projeto bem legal que chama Medula Universitária. Eles têm ido nas universidades, né? Eles já fizeram um projeto, então vão fazer mais um agora em dezembro, que é ir nas universidades e incentivar os jovens a se cadastrarem, né? Então, a universidade é um lugar, né, que a gente consegue muitas pessoas, né? E assim, às vezes a pessoa não está na idade de se cadastrar, mas ela conhece alguém que pode, né? E a gente tem que falar e tem que dizer que é uma coisa simples, né? No banco de medula óssea, para você se cadastrar, você pode ir em qualquer hemobanco, tem o site do Redome, né, e nesse site você encontra o mais próximo de você, então é uma coisa simples, você vai perder aí 20 minutos, né, e você vai fazer uma coisa muito boa, você vai estar disponível para salvar uma vida. Tem uma mocinha aqui que a Isa estava aqui me chamando, ela não aguenta. Eu pedi para ela. Você é tudo para ela, né? Ela não aguenta ficar longe. Pode ter ela aqui para live também. A gente conhece a Isa também, essa guerreirinha. Isa. A Ari até comentou aqui, né? Criança só tá doente quando está com dor, né? Eles nos ensinam demais, né? E eu tenho uma filha pequena, Sim. Também afirmo que eles nos ensinam demais, demais mesmo. Não, às vezes tá tudo difícil, sabe? Às vezes eu pensava assim, nossa, tudo muito difícil. Ela com sonda, acesso, a gente, para fazer esses tratamentos de quimioterapia, as medicações, elas são muito pesadas, né? Então elas têm que fazer por catéteres especiais. Ela tá no terceiro catéter dela, né? E cada catéter tinha um nome, né? A sonda tinha um nome, ela cuida com carinho, sabe? Ela não vê como uma medicação, vamos dar água para Mariazinha, vamos dar comida para o Joãozinho, né? As crianças, elas têm uma forma totalmente diferente de ver, né? E o sofrimento, elas estão sofrendo, né? Mas era muito engraçado, ela falava assim, eu não gosto disso, eu não gostei disso. E muitas vezes nós adultos, a gente engole muita coisa, né? E quando a gente é criança, assim, eu penso, é muito bom poder falar, né? E no hospital que a gente faz tratamento, assim, tem uma equipe bem legal, assim, a psicóloga, ela tem uma admiração muito grande pela psicóloga, ela fala, eu queria ir lá conversar, quando a gente já não estava indo mais tão frequente, eu queria ir lá dar um oi só, né, e é uma relação muito boa, a gente tem que ser como as crianças, que elas veem um mundo diferente. Uhum. E é muito bom conhecer essa história para poder compartilhar e, quem sabe, salvar mais vidas através dessa live mesmo. Pode parecer algo simples, né? Mas já peço para todos vocês que estão assistindo, eu estou vendo aqui que tem várias pessoas assistindo hoje essa live. Ela vai ficar salva no IGTV da Rádio Mais. Faço esse pedido, então, para compartilharem essa história. E aproveito para dar oi para nossa guerreirinha aqui. Olá, minha querida. Fala oi, Isa. Ela ficou triste. Por que, Isa? Desculpa. Essa titia, ela tá falando sobre a doação de medula óssea. A gente tá pedindo para as pessoas se cadastrarem,
pra gente achar um doador para você fazer o transplante. O que você acha, Isa? Vamos pedir? Pedir a foto. Fala para as pessoas. O que elas precisam fazer? Doar sangue, doar medula e ajudar o quê? A salvar a vida, né? Ai, muito Não bom. precisa ter vergonha, Isa. Obrigada pela presença de vocês aqui. Obrigada, Isa. Tudo vai dar certo, né? Que Deus esteja no caminho de vocês. E o Instagram, então, Todos pela Isa, foi criado, então, com esse propósito também, né? De compartilhar a história de vocês e chamar a atenção para doação. Foi essa a intenção desse Instagram também? Isso. Aí, no começo era mais chamar as pessoas para doarem. E aí, depois muita gente mandava perguntando como que a Isa tava, e aí a gente começou a dar as notícias também, né? E uma coisa muito boa, né, é que as pessoas, a gente vê que as pessoas se interessam, se importam, pedem a Deus por nós, né? E conheci tanta gente, também foi um meio de trocar experiências com outros pacientes, né, que passaram também por esse processo, para a gente saber, ter uma ideia de como que é, né. Claro que não vai ser igual, porque são doenças diferentes, mas muitas coisas elas se repetem, né, e eu aprendi muito com outras mães, né, e tenho aprendido, assim, tem sido o Instagram, nunca imaginei, né, que eu ia utilizar o Instagram dessa forma. No começo, na época, quando a gente criou um Instagram, foi uma amiga minha que me ajudou, né, a Isa tem uma irmãzinha, então quando ela ficou doente, eu estava grávida, e aí logo depois a Marina nasceu, então eu tinha uma bebê pequena, e eu nem sabia mexer direito no Instagram, então ela me ajudou muito, a Beatriz, foi um tempo bem legal, assim, aprendi bastante coisa com ela, e depois ela teve um bebê esse ano, e aí eu assumi o Instagram, e tem sido bem legal, assim, conversar com as pessoas, né, conhecer outras histórias também, saber que a gente não tá sozinho nessa, né, e muita gente tem se disponibilizado, tem se cadastrado, né, tem doado sangue, né. No mês passado, no hospital que a gente é atendido, tem uma cota, né, de cadastro. Se a gente conseguiu atingir a cota, e o meu objetivo é que todo mês, né, a gente utilize realmente os cadastros que tem disponíveis, né, já que tem um limite, né, que a gente possa usar tudo, né, para que mais pessoas possam encontrar o seu doador também. Então, às vezes você quer ajudar a Isa, né? Você vai ajudar muito mais do que a Isa, né? Compartilhando essa live. Você vai ajudar várias outras pessoas com esse compartilhamento, que a doação de medula óssea é muito importante. Nós temos poucas informações sobre atualmente na mídia, nos lugares, até mesmo nos lugares onde a gente vai fazer a doação de sangue. Então vamos começar essa campanha agora mesmo, vamos compartilhar essa live para que a sua história e a história de muitas outras pessoas cheguem a vários cantos do mundo. E eu oro bastante agora para que a Isa consiga encontrar o seu doador para mudar de vida, né? E fique muito bem. Eu vou te liberar agora para você cuidar da pequenininha. Ela já está querendo atenção. Eu acho que ela está com fome. Nesse tratamento agora inclui uma medicação que é corticoide, né? E eu não tinha ideia, né? Ela tem bastante fome. E aí a gente marcou e eu falei para ela, você espera só um pouquinho? Ela falou, espera. Mas Aí, voltou. Você estava falando da corticoide e ela tinha comentado com você. Aí, tá voltando. Aí, Ai, desculpa, acho que voltou, né? Desculpa. Eu queria te agradecer, viu? Eu fico super nervosa, né? Mas pela Isa eu tenho que falar e as pessoas têm que saber. Eu te agradeço bastante, viu? Por compartilhar, por permitir que a gente conversasse aqui, né? E se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser me mandar depois, eu prometo que eu vou procurar e vou tirar as dúvidas, se for possível. Então fiquem à vontade para seguir o Instagram Todos pela Isa, acompanhar a história dela,
compartilhar a história dela para que chegue a mais pessoas. Quem sabe com o seu compartilhamento você encontra o doador, né? Tomara que seja assim. E vou ler aqui os últimos comentários, né? A Adriana falou uma pena, né, que a idade seja tão limitada para doar. Zanine falou que muita força e muita luta para sua família. Carol, tudo vai dar certo. A Carla falou, a Isa é nossa guerreirinha, né? Agradeço também a todas as pessoas que entraram aqui. A Lídia Mara Quinalha comentou aqui que Deus abençoe sua filha, realize o desejo e sonho de cura. Amém. Né? A Cibeisa comentou aqui que a Isa é uma princesa guerreira e muito linda. Né? A Gisele comentou aqui, né? Doutora Carol, que Deus abençoe sua pequena, né? Que ela está nas orações da Gisele também. A Angelita comentou aqui, Isa é linda demais, estamos torcendo por você, né? Muitos elogios aqui chegando para a Isa também. A Cláudia falou, linda, Deus abençoe essa princesa. Marilena, tudo vai dar certo. E muitas orações agora aqui para vocês. Aqui Deus está, né? Deus é a nossa força, o milagre vem, amém. E agradeço demais a todos que comentaram, a todos que estão aqui. E peço novamente, não canso de pedir e compartilhem essa live. E que façam o cadastro, então, que é em qualquer unidade ali, então, que faz uma doação de sangue, né? Sim, depois aí a gente pode, quando compartilhar a live, eu vou, se você puder colocar o link do site do Redomo, eu te envio, para a gente colocar junto para as pessoas terem mais informações. E na página da Isa a gente também tem bastante informação e qualquer coisa pode me perguntar também. Claro, claro, pode deixar. Agradeço, né, a sua confiança na gente em compartilhar a sua história, a história da Isa, né, a batalha de vocês diária, né, e aproveito também fazer esse convite a todas as pessoas que passaram por essa live, continuam aqui, estão assistindo, estão, né, orando pela Isa, que façam esse cadastro ou que compartilhem essas informações para que outras pessoas façam esse cadastro. Agradeço, doutora Carol, muito obrigada mesmo. Vou compartilhar essa live, espero o link então para colocar ali na descrição. Boa sorte, que Deus abençoe a caminhada. Obrigada. Amém, obrigada por tudo. Amém, um grande beijo. Beijo, tchau, tchau.